Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, voltando um pouco mais para os primeiros vídeos, que a gente vai estar discutindo séries um pouco mais longas, temas um pouco mais complexos durante mais tempo. E esse especificamente a gente vai estar discutindo sobre um assunto que parece bem amplo, mas que se a gente organizar, a gente consegue perceber que ele é mais fácil do que ele parece, que é como entender a política. Eu quero muito agradecer todas as sugestões, todos os comentários, todas as conversas que eu tive ao longo dessa semana, graças ao último vídeo. Todas as sugestões me ajudaram muito a pensar sobre algumas coisas, sobre esse novo formato. E a minha ideia é terminar essa série sobre entendendo a política e depois começar a falar sobre o legislativo, que foi uma ideia que surgiu ali nos comentários do último vídeo. E se você ainda não mandou sua sugestão, se você ainda não veio conversar comigo, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, ou seja aqui pelos comentários, fica o convite, vamos conversar, vamos dialogar. Lembrando que não tem resposta fácil para questões complexas. Essa série de vídeos que a gente está fazendo agora, ela tem uma proposta bastante ousada, que é tentar entender política. E como que a gente consegue entender uma coisa que existem tantos elementos, existem tantas visões diferentes? Então, nesse vídeo, a ideia é a gente conseguir organizar um pouco sobre o que a gente precisa entender para poder fazer uma leitura política da situação e assim ter um debate mais civilizado, mais baseado em fatos. Porque se a gente não parte de denominadores comuns, se a gente não parte de bases comuns, é impossível a gente ter um diálogo, a gente ter uma discussão decente. Então, para exemplificar a complexidade da gente entender uma notícia política de maneira decente, se a gente pegar, por exemplo, essa manchete de que Supremo analisa a instalação da CPI da Covid. Só essa manchete já tem uma série de perguntas que podem ser feitas e que não tem uma resposta tão fácil assim, do tipo, quem que é o Supremo? Por que ele tem que analisar essa tal da CPI da Covid? O que é uma CPI? E se uma CPI ela é bom, ela é ruim, quais podem ser os efeitos delas, qual que é a importância dela? Quando a gente se depara com esse tipo de pergunta, que muitas vezes a gente faz indiretamente ou inconscientemente, essas perguntas deixam a gente com preguiça de entender o noticiário, porque realmente, se a gente não tem essas respostas, fica difícil de entender, fica um debate raso e a gente prefere geralmente ignorar e desencanar, porque política parece ser esse bicho de 7 cabeças que é muito difícil. E aqui a gente vai se concentrar em dois conceitos que são extremamente úteis para a gente poder fazer um debate político, que é conjuntura e estrutura. Então, começando pela conjuntura, o que é uma conjuntura? A conjuntura ela é um momento, ela é uma situação. Então, quando a gente diz que a gente vai analisar a conjuntura, basicamente a gente vai estar analisando os fatos e também os atores que são relevantes para que esse acontecimento, para que esse momento ele ocorra. E também, até para facilitar muito o nosso tema, debater política é essencialmente debater, analisar conjuntura. Então, para não ficar tão subjetivo, vamos para um exemplo. Imagina que a gente comece a fazer uma análise da conjuntura da pandemia. Quem são os atores importantes, as instituições, as personagens que são importantes dentro dessa análise da pandemia? Com certeza, os governos do executivo são super importantes e também nas suas 3 esferas da federação. Então, a União, os estados, os municípios e também os 3 poderes políticos, o executivo, o legislativo e o judiciário. E com certeza, se a gente for analisar a pandemia, que é um assunto super grande, existem uma série de outros atores importantes nessa discussão que não são políticos, como a academia, a ciência, as empresas privadas, a organização da sociedade civil, a mídia, a imprensa. E cada um desses órgãos, cada uma dessas instituições, cada uma dessas personagens, elas vão ter uma relação direta ou indireta em alguns assuntos mais importantes, em alguns assuntos menos importantes, mas todas elas vão participar da atuação na pandemia. E analisar a conjuntura, analisar a política, é basicamente a gente poder entender quais são esses elementos relevantes e como eles se relacionam, o que eles têm feito para poder contribuir ou para poder prejudicar o combate à pandemia. E a soma de todos esses elementos, de todos esses personagens, vai dar a nossa análise da conjuntura. Então dá para ver que analisar a conjuntura pode ser uma coisa um pouco infinita, na medida em que são inúmeros os atores relevantes de cada situação.
mas tudo isso nos ajuda a entender o todo e também o momento. Se a gente, por exemplo, pegar um caso da semana passada, a gente viu que o STF, o Supremo Tribunal Federal, a instância federal do judiciário, ela estava julgando sobre se igrejas poderiam estar abertas durante a pandemia ou não. E uma série de elementos daquela conjuntura já indicava que eles provavelmente não iam permitir essa abertura. E o resultado, como esperado, foi uma votação de 9-2 para as igrejas permanecerem fechadas. E se a gente for fazer uma análise da conjuntura ainda mais detalhista, um personagem que se destacou foi o ministro Cássio Nunes, que se não fosse por ele, essa discussão nem teria ido para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Só que essa análise da conjuntura ela é impossível de ser feita com qualidade se a gente não entende um pouco sobre estrutura. Então, por exemplo, essa discussão do STF ela não faz sentido se a gente não entende qual que é o papel do judiciário no país. Porque senão até parece meio estranho, a gente vai ver o judiciário decidindo sobre o que abre, o que fecha, e até algumas semanas atrás quem decidia isso eram os governadores, eram os prefeitos. E aí a gente vai para o segundo ponto do vídeo, que é o que é uma estrutura. Então, estrutura vai ser tudo aquilo que antecede ou todo o contexto das análises da conjuntura. E eu queria apontar que esse talvez seja o maior problema de por que os debates políticos que a gente tem, eles são tão rasos, ou tão agressivos, ou muitas vezes tão desnecessários. Porque a gente tenta debater conjuntura, a gente tenta debater política sem entender estrutura. Isso acontece principalmente porque as pessoas têm muitos preconceitos em relação às instituições e não se preocupam em entender muito bem quais são o papel delas, a importância delas e as complexidades delas. Então, por exemplo, vamos tentar fazer uma análise da conjuntura da corrupção. Então, quais são atores importantes, quais são instituições importantes no debate da corrupção? Os três poderes, a imprensa, empresas privadas e a polícia como um órgão investigativo. Então, se a gente pega os três poderes, qual que é o estereótipo ou o preconceito comum no Brasil? De que todo o organismo político, todas as instituições estão corrompidas e que por isso não dá para confiar em ninguém. Sobre a imprensa, o que tem se espalhado muito aí nos últimos anos é que se a imprensa fala o que eu não concordo, ela é manipuladora, ela é corrupta e ela está tentando fazer do país uma grande marionete. Mas se ela falar o que eu concordo, aí a mídia ela é imparcial, ela é respeitosa e ela é útil. Não que a mídia não manipule a nossa opinião e também não que a mídia seja 100% honesta. Mas esse é um outro debate, existem muitas camadas nisso daí. Empresa privada também só quer saber do lucro, então também é tudo corrupto. E a Polícia Federal tem um certo crédito ali na população e fala, tem que prender bandido, tem que prender todo mundo da política e todos os empresários corruptos. E a partir do momento em que a gente tem essa visão simplista das instituições, dos seus funcionamentos, dos seus papéis, a nossa análise de conjuntura ela fica completamente comprometida, porque ela se torna superficial e a gente não consegue entender qual que é a raiz do problema da corrupção. Então, por exemplo, é impossível a gente discutir sobre corrupção sem a gente entender o que é uma controladoria geral, ou um tribunal de contas, ou então sobre qual que deveria ser o papel do judiciário e quais que são os acertos e os erros que a nossa imprensa geralmente cometem. E também quais são os limites e as responsabilidades do executivo e do legislativo. Porque enquanto a gente ainda não sabe muito bem nem o que um presidente faz, nem qual que é a diferença entre um deputado federal e um senador, analisar qualquer coisa da conjuntura se torna muito difícil. Ou seja, é impossível a gente fazer uma análise de conjuntura decente sem entender a nossa estrutura. E eu queria deixar como exemplo final de uma conjuntura que vai ser extremamente importante e que vai ficar batendo na nossa porta para o resto do ano, talvez pelos próximos 5 anos, que é de quem é a responsabilidade pelo caos da pandemia que a gente está vivendo. Responsabilidade é do presidente, dos governadores ou dos prefeitos. Essa é uma conjuntura que vai ser extremamente importante entender e que a gente só consegue entender quando a gente entende muito bem quais são os limites e as responsabilidades de um presidente, de um governador e dos prefeitos. E se prepara, porque em 2022 o que vai ter de gente defendendo 100% o presidente ou colocando toda a culpa do presidente, com certeza vai ser um caos.
Eu não vou fazer essa análise de conjuntura agora, mas se você quiser a minha opinião, é que não tem resposta fácil para questões complexas. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, lembre de compartilhar esse vídeo, porque a partir daqui acho que a gente começa a criar mais mecanismos de como poder estar discutindo política de uma maneira mais organizada e, consequentemente, espero eu, de uma forma mais respeitosa e também mais embasada na realidade. Deixe seu comentário, suas sugestões, compartilhe esse vídeo com quem você gostaria de proteger da polarização em 2022, para que a gente possa discutir esses temas delicados, mas de uma forma respeitosa e com as pessoas que a gente ama. Se inscreve no canal e lembre-se que não tem resposta fácil para questões complexas.